Bom dia. Bom dia, meninas. Bora começar nosso dia, nossa semana com a graça de Deus, com a presença de Deus. Estão me vendo e me ouvindo bem? Sim? Bom dia, Fê. Bom dia, Aline. Sim? Então a gente vai começar a rezar já, para depois a gente entrar no tema da nossa live de hoje. Hoje a gente vai meditar o versículo 16. A gente vai falar sobre discernimento e decisão, sobre as nossas tomadas de decisões. A gente vai olhar para essa mulher virtuosa e olhar para a nossa vida nesse lugar do discernimento para tomada de decisão. Bora rezar então, minhas lindas. Quero falar uma coisa para vocês. Eu coloquei lá no grupo Rezar Resolve uma oração e essa semana, todos os dias, eu vou colocar algumas orações lá, tá? Quem não está no grupo, depois eu coloco lá nos stories o link. Esse grupo eu só uso, nós só usamos, né? Para campanhas de oração. Quando tem campanha de oração, eu coloco lá orações, alguma coisa, alguma foto de um livro, alguma dica, alguma coisa que tem que mandar, enviar, eu envio tudo nesse grupo de WhatsApp, tá? Depois, quando tá fora de campanha de oração, eu não mando nada. Ele só funciona para as campanhas de oração. Coloco o link do YouTube, porque eu não tô conseguindo transmitir ao vivo no YouTube. Tô com uns problemas técnicos aqui da internet, não tá sustentando, enfim, hoje eu vou ter que resolver. Então, quando termina a live, eu posto lá, né? E aí eu mando no grupo Rezar Resolve. Esse grupo é o grupinho de WhatsApp onde eu coloco as coisas lá, tá? Hoje de manhã eu coloquei uma oração, consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus, ou consagração ao sangue de Jesus, alguma coisa assim. Gurias, essa oração é aquela oração que nos empresta as palavras pra gente consagrar todo o nosso dia para Jesus, tá? Pedir a proteção do sangue de Jesus para todo o nosso dia. O que eu vou aconselhar vocês? Essa é aquela oração que a gente coloca no nosso bloco de notas no celular, tá? Ou você faz um grupo com você mesma no WhatsApp, né? Deixa fixado e ali naquele grupo você coloca só as suas orações, tá? Dicas aqui pra gente ir facilitando a vida. E aí, quando eu levanto de manhã, a primeira oração que eu vou fazer é consagrar todo o meu dia, né? É uma oração antiga que muitas de vocês já conhecem, tá? Outras vezes eu já indiquei, já coloquei em panfleto de encontro. A Alessandra colocou, eu já decorei. Pois é, né, Alessandra? A gente que reza essa oração há muito tempo, a gente já sabe o que vem depois, né? A cada parágrafo. Eu faço aqui com vocês sempre de forma espontânea. A gente pede, vou ver se eu consigo imprimir ela hoje para amanhã trazer e rezar com vocês. Porque eu já não tenho mais, em papel eu não tenho. Pra gente rezar juntas aqui. Mas o que é bom da gente ter esse tipo de oração, gurias? Porque elas nos emprestam as palavras, né? Nem sempre a gente tá bem pra rezar, assim, pra falar tudo, né? Tem dias que a gente tá atribulada, que a gente tá cansada, que a gente não consegue mesmo articular as palavras do que vai pedir. Então é bom a gente ter. E quando a gente também tá aprendendo. E às vezes, enfim, é bom ter orações prontas. Essa semana, todos os dias eu vou colocar alguma oração lá no grupo, tá? Orações nesse sentido de proteção, orações de combate espiritual, tá? Então essa semana vai ser isso aí. Cada dia eu vou colocar um. Já coloquei hoje. Hoje eu vou colocar o link nos stories para quem quiser entrar no grupo, tá? E aí, de noite, quando chegar lá de noite, depois que já entrou bastante gente no grupo, aí eu vou postar de novo a oração da consagração ao sangue de Jesus e ao restante da semana, cada dia eu vou postando alguma oração. Bora rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas por mais um dia para amar, Senhor. Mais um dia para trabalhar, mais um dia para servir, Senhor. Mais um dia para estar na Tua presença. Mais um dia, Senhor, para perdoar. Mais um dia para seguir em frente. Mais um dia, Senhor, para provar da Tua graça na nossa vida, da Tua fidelidade. Obrigada, Senhor. Nós somos gratas pelo dom da nossa vida. Muito obrigada, Jesus.
Nós queremos clamar, Senhor, no início desse dia, a proteção do Teu preciosíssimo sangue sobre toda a nossa vida e sobre todas as áreas da nossa vida. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, todo o nosso corpo, Senhor, a nossa mente, as nossas emoções, Senhor. Protege-nos com Teu preciosíssimo sangue. Protege nossos relacionamentos com Teu sangue, toda a nossa casa, nossa família, Senhor, cada um dos nossos familiares, as pessoas que nós amamos, que são importantes para nós, Senhor. Cobre com Teu sangue. Cobre com Teu sangue a nossa casa, Senhor, as escolas, as creches dos nossos filhos. Cobre com Teu sangue, Senhor Jesus, os nossos locais de trabalho, os meios de transporte, os deslocamentos deste dia, Senhor, as estradas e ruas que nós e nossos familiares vamos andar. Nós clamamos, Senhor, a proteção do Teu preciosíssimo sangue sobre todas as áreas da nossa vida. Que Tu nos livres, Senhor, de todos os males e perigos físicos e espirituais. Livre a nossa família, Senhor, de todo mal. Nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria Imaculada toda a graça do Espírito Santo sobre nós nesse dia. Todas as graças que cada uma de nós necessita, de forma particular, de forma individual. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, fala com cada uma de nós, nos orienta, orienta as nossas decisões, orienta o nosso discernimento, orienta, Espírito Santo, a nossa capacidade de compreender as coisas, de compreender a realidade, nos dá a graça de compreensão da realidade, Espírito Santo, nos tira de toda ilusão, de toda mentira, nos livra de todo o mal, nos livra das tentações, das mentiras de Satanás, das armações das pessoas mal intencionadas. Nós clamamos, Espírito Santo, vem nos dar sabedoria, vem nos dar inteligência, capacidade de tomada de decisão, derrama sobre nós a graça do discernimento. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre as nossas mentes, sobre as nossas emoções, nos livrando de todo engano, de toda mentira, de toda acusação, de toda culpa, sentimentos negativos a nosso respeito, a respeito das nossas decisões, da nossa própria vida. Vem Espírito Santo ampliar a nossa visão e o nosso entendimento, nos dá um entendimento, uma visão a longo prazo, nos ensina a sofrer as demoras de Deus, as esperas que nós estamos vivendo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e amplia a nossa visão e o nosso entendimento. Vem Espírito Santo, nos dá uma nova visão. Nós queremos abrir mão hoje, Espírito Santo, de tudo aquilo que é nosso, da nossa própria vontade, dos nossos conceitos, da nossa visão. E nós queremos abraçar aquilo que vem de Ti, Espírito Santo. Nós queremos abraçar a visão correta, verdadeira. Vem Espírito Santo, nos dá uma nova visão. Vem Espírito Santo orientar o nosso entendimento, discernimento e nossas tomadas de decisão. Vem Espírito Santo fazer brotar do nosso interior, nos capacita a vivermos as virtudes necessárias para esse momento da nossa vida. Desperta em nós, Espírito Santo, toda virtude que está adormecida, toda virtude que está esquecida, toda decisão esquecida. Tantas de nós que se sentem empacadas, atoladas na própria vida, nas próprias circunstâncias. Vem Espírito Santo nos tirar para fora. Vem Espírito Santo nos dar uma nova visão da nossa vida de oração, da nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, na vida profissional. Vem Espírito Santo redirecionar a nossa visão. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Realiza em nós o querer e o executar. Nós precisamos hoje, Espírito Santo, da Tua ação poderosa em nós. Cada uma de nós, à sua maneira, nas suas decisões, nas suas circunstâncias. Vem Espírito Santo e nos traz respostas e direcionamento. Nós pedimos tudo isso pela intercessão da Virgem Maria, pedimos que Nossa Senhora nos guarde, interceda por nós, afaste de nós todos os nossos inimigos espirituais. Vem em nosso socorro, Virgem Maria. Pedimos a São Miguel, a São Rafael,
a São José que venham rogar e interceder em nosso favor, desçam ao combate em nosso favor. Pedimos o auxílio e intercessão dos nossos santos anjos da guarda também, para que a palavra de Deus hoje, semente lançada no nosso coração, dê frutos na nossa vida. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Amém, gurias? Quando a gente rezava, e o tema da nossa live de hoje, que é o versículo 16 de Provérbios 31, a gente continua meditando, né? Temos, contando com a live de hoje, mais 10 lives meditando essa mulher virtuosa e olhando para a nossa vida, espelhando aqui, buscando na vida dessa mulher virtuosa biblicamente, desse modelo de mulher de A a Z, um modelo e um roteiro para a nossa vida. Hoje a gente vai falar sobre discernimento e tomada de decisão. E quando a gente estava rezando, eu sentia muito o Espírito Santo vindo nestes lugares. Eu sentia assim, gurias, como que senti o que estava falando, né? O que estava rezando. Algumas de nós, como se a gente estivesse atolada dentro da nossa própria realidade, sabe? Das nossas próprias circunstâncias, sem conseguir sair do lugar. Não sei se vocês já se sentiram assim, se tem alguém que está se sentindo assim na oração. Eu tinha esse sentimento de que muitas mulheres se sentem assim, como se não consegue sair do lugar onde você está. E o Senhor colocava no meu coração que algumas coisas, algumas vezes, tá? A gente tá atolada assim porque Deus já nos deu visão, decisão, nos mandou fazer coisas e a gente até esqueceu e não fez, tá? Às vezes a gente vai para esse lugar onde a gente já tinha que ter feito, já tinha que ter tomado decisões. A gente vai falar sobre os passos aqui do discernimento e da tomada de decisão, mas eu já quero trazer essa palavra de ciência para nós hoje. Muitas mulheres estão atoladas, empacadas, paralisadas, porque não tomam a decisão. Até entraram num processo de discernimento, mas não tomaram a decisão, não passaram para a ação. E quando a gente não age, gurias, a gente fica empacada mesmo, né? Para algumas, tá tudo assim como que anuviado, sabe? Tá tudo assim meio desfocado. Eu não sei eu nem entendo mais como discernir. Eu tô há tanto tempo nesse lugar que eu não sei nem mais qual era a decisão que eu tinha que ter tomado. A gente vai perdendo a visão da decisão, a visão do discernimento, né? Sentia isso também, que muitas de nós estamos sendo muito tentadas nesse lugar. E algumas se sentem culpadas pelo lugar onde estão. Se sentem um sentimento de culpa, de terem tomado decisões erradas, de terem demorado para tomar algumas decisões. Talvez hoje tu olhe para tua vida e pense, se eu tivesse feito isso no passado, agora eu ia estar colhendo. E fica nesse lugar de culpa. Fica nesse lugar de eu devia ter feito, não fiz, mas também não consigo mais fazer porque acho que não dá tempo, sabe? Esse ciclo vicioso de culpa. Quem alimenta esse lugar é a tentação, né? Um pouco dos nossos medos, porque o medo nos faz ficar paralisada também. E o tentador, ele vai nos tentar, gurias, nesse lugar, pra gente não agir. Tudo que o diabo puder fazer pra gente ficar paralisada é aí onde ele vai trabalhar, tá? Ele sempre vai trabalhar para parar a obra de Deus na nossa vida. Ele vem para roubar, matar e destruir. E ele consegue isso muitas vezes fazendo a gente ou ficar parada, né? Ou tomar a decisão errada. Muitas coisas que o Senhor traz no meu coração é que a gente ficou parada. E o Senhor quer que a gente decida e que a gente coloque em prática, né? Eu sentia muita tentação, muito combate espiritual sobre essa área da nossa vida, do nosso discernimento e da nossa tomada de decisão. Vamos lá? Por quê? Por quê, gurias? Porque isso muda tudo, né? Então eu vou começar de novo do versículo 10 e o nosso versículo foco hoje é o 16, tá? Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma.
Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus víveres de longe. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o ganho de suas mãos. E esse aqui é o nosso versículo foco de hoje. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o ganho de suas mãos. Bora lá. Vou para as anotações, porque hoje tem várias coisinhas escondidas aqui nesses versículos pra gente entender. E gurias, vocês não acham isso demais? Eu acho isso demais, porque quando a gente lê às vezes o texto todo de uma vez, a gente não pega, a gente não entende o que tem dentro de cada versículo. Onde é que Deus vai nos levar com aquilo ali, né? A gente pode olhar para isso, ela encontra uma terra, adquire, planta uma vinha com o ganho de suas mãos. O que isso quer dizer para minha vida hoje, né? Se a gente não aprofunda no texto, parece que não tem sentido para nós. Vocês vão ver quanto sentido tem para nós esse texto de hoje. O foco desse versículo é a tomada de decisão da mulher virtuosa. Dessa mulher, volta lá, que sabe-se amada por Deus, que tem intimidade com Deus, que teme ao Senhor, que busca a presença do Senhor. E que por isso todos os desdobramentos da sua vida estão na presença do Senhor. Mas começa de onde sempre? De um relacionamento com Deus. Tudo isso brota de um relacionamento com Deus. Então, uma mulher que relaciona-se com o Senhor, né? Ela encontra uma terra e adquire. O que isso quer dizer? A palavra encontra, ela encontra uma terra, em outras traduções diz, ela examina, tá? E o versículo hebraico original, a ação original, o verbo, é zamã, que quer dizer considerar profundamente, planejar, avalia com intenção. Então vamos lá. Ela avalia com intenção uma terra, adquire. Ela planeja uma terra e adquire. Ela considera profundamente, avalia com intenção uma terra e adquire. Ela examina aquela terra e adquire. Então, esse verbo encontrar quer dizer tudo isso. No hebraico é muito maior o contexto, né? Então, é uma avaliação com intenção. É planejar, é considerar profundamente. E aqui a gente entra no primeiro lugar, que é o lugar do discernimento, né? Então essa mulher, ela examina, ela vê que tem uma terra. E assim, eu até estava estudando a respeito disso, né? Sobre a postura daquelas mulheres daquela época, né? Se essas mulheres podiam adquirir terras. Não era comum, né? Mas sim, acontecia. E a gente tem que olhar para o texto como a mulher ideal. Então, a mulher ideal aqui é essa mulher que consegue discernir e tomar decisão a longo prazo, tá? Então, vamos lá. O que é discernir? Discernir é buscar à luz de Deus o que é bom e verdadeiro. É conseguir, pela graça do Espírito Santo, avaliar, pensar a respeito daquilo ali. Pensar profundamente, mas debaixo da ação do Espírito Santo. A gente não está falando aqui só de uma avaliação superficial e humana, mas da graça que provém da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus. O Espírito Santo nos leva a uma avaliação muito mais profunda das situações, gurias. Não é uma indecisão, ou um excesso de análise, ou esperar tudo tá perfeito e eu com muita paz para agir. Não. É o saber, e às vezes a gente nem vai ter tanta paz, porque a gente vai ter um pouco de medo, né? Mas é olhar a realidade com Deus, escutar a Deus, escolher com responsabilidade à luz do Espírito Santo. Vamos lá. Discernir não é fácil. Tomar uma decisão não é fácil. Semana passada
eu estava falando sobre o trabalho. Eu vou pegar aqui esse exemplo. Porque veio na caixinha e a maioria votou lá que tem essa situação, né, essa indecisão, essa coisa do trabalho fora ou fico em casa, cuido dos filhos, eu vou trabalhar fora, né? Isso para algumas mulheres é uma realidade, é uma circunstância. Trabalho fora ou fico só em casa, pauso a carreira, pauso o meu trabalho para cuidar dos filhos e vou trabalhar só em casa, né? Esse lugar aqui da decisão, da indecisão, do discernimento. Para essa situação, gurias, e para tantas outras da nossa vida, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a realidade, as circunstâncias. O que a vida me impõe agora? Bom, em primeiro lugar, tem mulheres que podem fazer essa escolha e tem mulheres que não podem fazer essa escolha. Se eu participo do grupo das mulheres que não posso fazer essa escolha, eu tenho que trabalhar fora, porque se eu não trabalhar fora, vai faltar para minha casa, para o planejamento que eu tenho com meu marido, dentro da nossa ordem familiar, eu preciso trabalhar, esse é o momento que eu tenho que trabalhar. Puxa, então a gente já tem uma visão da realidade, das circunstâncias, uma leitura que está feita. Porque, gurias, a realidade, ela se impõe, né? Ela se impõe na nossa vida. Eu sempre partilho aqui com vocês da minha história, dos meus testemunhos pessoais. A minha mãe era sozinha, não tinha o meu pai. Tinha 2 meninas. A minha irmã bem pequenininha e eu também não estava muito grande ainda quando meu pai foi embora. O que ela ia fazer? Trabalhar. Não tinha opção de ficar em casa. Tinha que trabalhar. E foi. E conseguiu ser muito presente em casa, muito presente, nos conhecer, nos educar profundamente. A sensação da presença da minha mãe era muito constante, mas também ela trabalhava fora pra caramba. Essa era a realidade que a gente vivia. Hoje, eu pude fazer uma decisão diferente quando os meus filhos nasceram. Eu pude dizer, não, agora a gente vai pausar aqui, eu vou ficar em casa. Porque a minha realidade, a minha circunstância me permitiam fazer isso. Então, a primeira coisa, gurias, eu tô usando isso de exemplo, mas isso a gente vai levar para todas as nossas decisões. Qual é a circunstância que eu me encontro? O primeiro discernimento é aquele lógico, da leitura da realidade. E às vezes isso nos falta. Às vezes a leitura correta da realidade, e que é alguma coisa que nos faz sofrer muito. Quanto mais imatura a gente é, gurias, menos leitura real da realidade a gente tem. Tá? O imaturo sofre muito mais também. Porque a leitura da realidade, aquilo que como ele enxerga a vida, como ele enxerga os relacionamentos, como ele enxerga a tomada de decisão e a realidade, passa sempre pelo filtro da sua imaturidade. O imaturo é aquele que se coloca no centro de tudo. Tudo é a seu respeito. E quando a gente é imatura, assim, às vezes o nosso filtro da realidade tá meio borrado. Às vezes as coisas são muito além, são além de nós mesmas, inclusive. Além do nosso bem-estar, além daquele momento. A mulher virtuosa, ela pensa a longo prazo. O seu discernimento não vai ser para agora simplesmente, mas é um discernimento a longo prazo. Depois a gente vai chegar lá no texto bíblico. Mas quando a gente vai tomar uma decisão, eu vou pensar num discernimento não só agora. Todas as nossas decisões são a longo prazo. Principalmente, me leva para o céu e leva a minha família para o céu ou não? Esse é o primeiro discernimento. Leva para o céu ou não leva para o céu? Né? Tem decisões que são indiferentes, que não faz diferença nisso. Tem decisões que podem influenciar na nossa salvação. Tem decisões que, logicamente, não tem nada a ver, gurias, a gente ficar perguntando para Deus se a gente tem que fazer. Agora, tem coisas que a gente precisa levar para um discernimento mais profundo. Tudo isso passa pela nossa leitura da realidade, pelo nosso amadurecimento. Eu olho para a minha vida e vejo, preciso tomar essa decisão ou não, preciso escolher aqui. Tem coisas, gurias, que a gente não vai escolher. Por quê? Porque a vida vai escolher por nós, ponto. E aí a gente vai andar ali com a graça de Deus e na decisão que a vida tomou por nós. Vocês estão me entendendo? Agora tem coisas que a gente vai ter que parar e discernir.
E nem sempre discernir é fácil e discernir não é rápido. Não é uma oração. Não é um dia que eu paro para rezar. Tem discernimentos e decisões que a gente leva tempo pensando a respeito, avaliando na oração, pedindo para Deus falar conosco, pedindo para Deus orientar, olhando aqui um sinal ou outro que Deus vai trazendo para nossa tomada de decisão. Muitas decisões são construídas, os nossos discernimentos eles vão sendo construídos. Às vezes uma coisa que era para agora, dali a pouco Deus já vai nos orientar de uma outra forma, porque é passo por passo. Aliás, tudo é muito passo a passo e no discernimento não é assim. É assim também, não deixa de ser assim. A gente toma um passo, a gente toma outro passo, a gente toma outro passo e aí a gente vai entendendo a realidade. A gente vai entendendo o que aquela decisão vai custar ou vai levar para nossa família. E algumas decisões, gurias, a gente toma sabendo claramente que Deus falou conosco. Quem aqui já viveu isso? De saber, Deus me orientou a fazer isso. Você tem uma certeza interior. Vocês já viveram isso? Às vezes decisões que a gente toma que leva tempo pra gente decidir, né? Mas a gente tem uma certeza interior e que até às vezes as circunstâncias são contrárias à nossa decisão, ao nosso discernimento, mas a gente sente lá no nosso interior, Deus tá falando comigo, Deus me aponta esse caminho, então é aqui que eu vou ficar. E uma dica, sim, né, gurias? Várias me dizendo aqui que sim, que já sentiram isso, que sabem. E às vezes até as circunstâncias são contrárias ao nosso discernimento. É aqui que entra a graça de Deus, gurias. Por quê? Alguns sinais que nós estamos discernindo corretamente, tá? Em primeiro lugar, Deus nunca vai nos orientar a uma decisão que vai contra a sua palavra. Certo? Primeira coisa. Então, se eu começo a pensar o que eu vou fazer e vai contra a lei de Deus, a palavra de Deus, já não é de Deus essa decisão, tá? Porque... E daí, às vezes, a gente começa... Nesse lugar aqui da decisão, gurias, é um momento que, às vezes, a gente entra em profundo combate espiritual. Porque, como eu falei antes de começar o assunto, Satanás não quer que a gente tome boas decisões. Para ele é muito interessante que a gente fique ou paralisado ou a gente escolha errado, escolha um outro caminho, tá? Então, aqui, neste lugar, eu vou falar sobre isso, Fer. A Fê colocou aqui. Eu sempre fico insegura se é Deus ou é a minha mente. A gente vai falar sobre discernimento dos espíritos, mas antes, nesse tempo, nesse momento da decisão, de tomar decisões, de mudar rumos, às vezes coisas grandes, aqui a gente passa a viver intensos combates espirituais. Lutas interiores, né? Luta contra a nossa vontade, contra a nossa carne, lutas que Satanás se impõe e vem resistir à vontade de Deus na nossa vida. E aí, gurias, vamos lembrar, combate espiritual acontece onde que acontece? Nos nossos pensamentos, na nossa mente, nas nossas emoções, tá? É aqui que a luta vai acontecer, uma luta interior. E às vezes, além da luta interior, passa para algumas coisas exteriores, né? Algumas coisas começam a acontecer em tempos de intenso combate espiritual para dificultar a nossa tomada de decisão. Isso faz parte de decisões grandes, de decisões que podem mudar o rumo da nossa vida, da nossa família, tá? Neste momento aqui, gurias, nós precisamos, primeira coisa, ter em mente, Deus jamais vai nos orientar a fazer coisas erradas, a tomar decisões que vão contra a sua vontade. Às vezes, eu lembro de uma história, eu já falei isso aqui uma vez em uma live. Eu lembro dessa história e eu sempre penso nisso, assim, quando a gente fala de discernimento sobre a vontade de Deus. Eu lembro de uma história verídica, conheço a pessoa que contou. Ela era uma jovem que vivia com o namorado a castidade. Ambos viviam a castidade. Estavam lá em grupo de oração, na igreja, tá? Vivendo a vontade de Deus. E aí a tentação começou a bater. E aí eles começaram a questionar. Será que a gente não devia
fazer para experimentar? Afinal, a gente se ama, a gente se respeita, a gente tem fé em Deus, né? Grande coisa, quem sabe até é Deus que quer que a gente faça, né? Porque Deus aprova o amor. E aí eles começaram naquela negociação com o pecado, sabe? Naquela negociação com a tentação. E aí eles fizeram um plano magnífico. Olha só o plano deles, que eles iam para casa de um dos dois, tal dia. E se todo mundo saísse de noite e eles ficassem sozinhos, era um sinal de Deus que era para eles fazer. Agora, se tivesse gente em casa, era um sinal de Deus que não era para fazer. Aí todo mundo saiu de casa. E o que vocês acham que eles fizeram? Eles foram lá e fizeram e ainda pensaram assim, ó, foi Deus que nos orientou a tomar essa decisão. Porque a gente pediu um sinal e Deus deu. Gurias, isso é uma história real. Ambos se afastaram do caminho de Deus. Ambos foram para lugares muito complicados. Mas vocês entendem? Olha o tipo de negociação infantil que a gente pode fazer com Deus. Colocar esses lugares de se acontecer tal coisa, eu faço. Se acontecer outra coisa, isso é muito infantil. E essa história que eu contei agora, acho que vocês não vão esquecer. A gente não tem que entrar nessas negociações infantis com Deus, tá? E essa coisa do discernimento das portas abertas também pode ser pra gente uma grande cilada. Se tudo der certo, é vontade de Deus. Desde quando? Desde quando? Não, pra começar, que ser cristão é o oposto dessa ideia, tá? E aí a gente vai lembrar, se vai contra a palavra de Deus, se vai contra os mandamentos, se vai contra a verdade bíblica, é não. Deus nunca vai nos orientar a fazer uma coisa errada, a romper com os mandamentos, tá? Depois, discernimento das portas abertas. Gurias, isso é furada. Muitas vezes, quando uma coisa é de Deus, a gente experimenta muito mais dificuldade de quando ela não é. Por quê? O evangelho é do caminho estreito e a porta é estreita. Às vezes vão ter decisões que Deus vai abrir portas para nós. Claro que sim, a gente pode rezar pedindo isso. Mas esse não pode ser o critério de decisão, tá? Esse não pode ser o critério de decisão. Então, em primeiro lugar, Deus nunca vai nos orientar a ir contra a sua palavra, a ir contra os mandamentos, contra as verdades bíblicas, contra a igreja, entendeu? Não vai, Deus não vai, Deus não muda de ideia, Deus é Deus, dele não há nem sombra de instabilidade ou mudança, Deus é Deus, gurias, sempre o mesmo, tá? Então ele não vai mudar de ideia quando for a minha vez de decidir. Ah não, mas é que comigo vai ser diferente. Não vai, meu bem, não vai. A gente não é o alecrim dourado, a gente tem que se colocar no nosso lugarzinho. Então, primeira coisa, não vai ser contra a vontade de Deus, contra a palavra, contra os mandamentos, contra a igreja. Não vai, tá? Depois, o discernimento das portas abertas, ele é raso, infantil e é uma furada. Se todo mundo sair de casa, é sinal que é para pecar. Se alguém ficar em casa, é sinal que não é para pecar. Vocês vão lembrar dessa história, tá? Então, às vezes, quando é de Deus, é muito mais difícil. Tem vezes que Deus facilita o processo? Tem. Claro que tem, mas não é a regra, tá? Discernimento leva tempo, leva a gente a olhar para situações, passa por essa luta espiritual. Por isso que a gente já começou a semana, eu falei para vocês, coloquei ali a oração Preciosíssimo Sangue de Jesus e todos os dias da semana eu vou colocar orações de combate espiritual, porque quanto mais a gente avança e se entrega ao Senhor, mais resistências espirituais a gente vai viver. A Fê colocou aqui. Como é importante estarmos aqui. Com a era dos gurus, dizem que se for muito difícil é porque o universo está te mostrando que não é para ser. Eita, então não é para ser cristão. O universo deles não é para ser cristão. Gente, ser cristão é difícil. Ser santo é difícil. Custa. É lógico. Não tem como. Vamos falar agora de discernimento dos espíritos, tá? O discernimento dos espíritos, a gente vai pedir ao Espírito Santo a graça do discernimento, tá? A graça para discernir e tomar boas decisões, escolher o que é verdadeiro e bom na nossa vida. Então você vai pedir, Espírito Santo, me dá a graça do discernimento, que eu saiba diferenciar, discernir o que é bom e verdadeiro daquilo que é mal e que vai passar, que é falso, que não é
a verdade que é Cristo. Quanto mais inseridas na realidade, mais maduras nós formos, mais fácil vai ser de tomar as decisões, tá? Porque tem coisas que a gente vai olhar e, porque eu tenho discernimento, porque eu sei o que é certo, porque eu sei o que é errado, porque eu sei o que diz a palavra, porque eu tenho intimidade com Deus, imediatamente eu vou dizer não, esse lugar não é pra mim, essa posição não é pra mim, isso aqui não é meu lugar, ou a gente vai dizer sim. Deus já estava me preparando, já estava falando ao meu coração que ia chegar esse momento. Então é sim, a gente sabe instantaneamente. Quanto mais próxima de Deus eu tô, mais sabedoria, mais capacidade de tomada de decisão, mais madura eu estou. Se eu procuro a verdade, gurias. Não ficar me agradando na oração, tá? A verdade. A verdade. Se eu sou franca com Deus e decido avançar na minha vida espiritual. Mas Deus vai me desmascarando também, porque a gente é bem mascaradinha, né? A gente é bem perigosinha e bem mascaradinha. A gente vai cheia dos nhenhenhen pra oração. Deus nos conhece sem máscara. E oração, vida de oração é para arrancar as nossas máscaras, pra gente ter profundidade e saber que a gente é infantil, que a gente é bobinha, tá? Que a gente se coloca no centro das situações, dos relacionamentos. Deus vai nos tirando desse lugar numa vida de oração verdadeira. Deus vai nos desmascarando e a gente vai amadurecendo. Amém? Tá? Aí a gente vai pedir para Deus discernimento, a graça do discernimento. Discernir o que é bom do que é mal. O que é verdadeiro do que é falso. A gente vai pedir essa graça na nossa vida de oração. Quanto mais madura, mais fácil é. Mas tem situações que são decisões maiores. Senhor, me dá a graça do discernimento. Senhor, me dá a graça da sabedoria. E o carisma do discernimento dos espíritos. O que é o carisma do discernimento dos espíritos? Essa graça, esse dom de Deus vem para nos fazer saber diferenciar, tá? Discernir é fazer isso, ó. Discernir é diferenciar. Qual é a voz que vem de dentro de mim? A minha própria mente, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas boas ou as minhas, principalmente as minhas más inclinações, tá? A minha carne, que tá falando, que tá dizendo escolhe, vai por aqui, não vai por ali. Às vezes é a voz do meu medo, às vezes é a voz do meu trauma, às vezes é a voz do meu temperamento. Decide, vai, né? Ou o temperamento do para, calma, e pensa, para, é difícil. Qual é a voz interior que tá falando aí? Muitas vezes a voz do nosso temperamento vai falar isso, gurias. Para aquelas que são sanguíneas e coléricas, às vezes vai. Pro fleumático e pro melancólico, não. Para, calma. Agir na nossa impulsividade. De novo, quanto mais maduras, melhor. Essas coisinhas não nos pegam. Mas o discernimento dos espíritos vai fazer eu entender, na hora de decidir, que voz está falando aqui? Meus medos, minhas dores, meu temperamento, meus traumas? Ou a voz do demônio? A tentação. Os demônios que me tentam para que eu tome uma decisão errada e não siga no caminho, na vontade de Deus. Pode ser uma voz diabólica, a voz da tentação. Gente, Jesus foi tentado. Se você acha que você é o alecrim dourado, você não vai ser tentado. O capeta não vai te encher o saco. Capítulo 3 do Gênesis. A serpente era o mais astuto dos animais que viviam no jardim. O mais astuto, o mais esperto. Eva, boca aberta, tá? Foi dar conversa e desobedeceu. Colocou tudo que Deus falou na balança e escolheu o que a serpente estava oferecendo para ela. Ser como Deus. Deus está te enganando. Nós seremos tentadas como Eva foi tentada. Ok? Seremos tentadas. Gurias, não tem dúvida no que eu tô falando. Nós somos tentadas várias vezes ao longo do nosso dia. Quanto mais conversa a gente dá para a tentação, maior é o risco da gente ter grandes perdas na nossa vida. Olha a perda que Eva causou a Adão e a toda a humanidade, porque deu conversa para tentação. Então, o discernimento dos espíritos me faz eu me dar conta. Quem é que tá falando comigo?
Quem é que tá me dizendo para ficar parada? Ou quem é que tá me dizendo avança com toda a força? Qual é a voz que tá me dizendo? É do meu temperamento? É das minhas dores? Ó, minha voz ou a voz do demônio? Geralmente, a tentação traz angústia, traz aqueles lugares que eu falei de culpa. Olha o que vem na oração. Pessoas que decidiram mal, que decidiram errado, equivocado, estão pagando um preço ou por ter decidido mal ou por terem ficado paralisadas, sem ação, sem decisão para agir, erraram lá no discernimento, ou acertaram no discernimento e não foram para a parte da ação e hoje se sentem culpadas, paralisadas na culpa. Sabe quem é que é o acusador? O diabo é o acusador. E ele quer te manter na culpa, paralisada, sem avançar. Essa voz de culpa, essa voz de dor, essa angústia, vamos discernir de onde vem. Não vem. Vai, às vezes, e olha que o diabo trabalha porque ele é o mais astuto, lembra disso. Primeira característica do diabo na Bíblia, astuto, inteligente, esperto, alecrim dourado, muito mais do que nós, muito mais. Então ele vai apoiar o quê? Vai apoiar a mentira dele, a tentação dele, muitas vezes nas nossas dores e nas nossas falhas de caráter, nas nossas fragilidades, para tentar convencer a gente de fazer o que é errado. A Alessandra colocou: o inimigo que sempre me diz, come esse doce só hoje. Sempre é assim, né, Alessandra? É só hoje. Tentação, tá? Ele sempre vai procurar um lugar para apoiar a mentira dele em alguma verdade interior nossa, alguma dor, em alguma fragilidade. E aí a gente se vê muito pequena, gurias, muito fraca. Por isso que nós precisamos da graça. É nesse lugar da batalha espiritual que eu preciso muito da graça de Deus. Então, quando o diabo, e às vezes quando a gente passa do discernimento para ação, aqui a gente vai viver um imenso combate espiritual, tá bom? Eu decidi, eu entendi, eu examinei essa situação e agora eu vou fazer. Aqui vai entrar ainda mais tentação para você não agir. Tá me entendendo? Por quê? Porque ele quer que a gente fique paralisada. Ou numa má decisão, é ele que te empurra, né? Que te empurra. Tem um santo que fala que o diabo nos tira toda a vergonha na hora de pecar. Na hora de pecar, ele nos tenta e tira de nós toda a vergonha. E ele nos devolve essa vergonha quando a gente vai pra confissão. Quando a gente chega na confissão, ele pega toda aquela vergonha que ele tirou e ele devolve pra gente, né? Pra quê? Pra gente não crescer, gurias, pra gente não ir pra frente, pra gente não se livrar do poder dele na nossa vida. Então, o discernimento dos espíritos me faz entender e compreender. É a minha voz? É a voz da tentação? Ou é a voz de Deus que está falando comigo? E a voz de Deus vem acompanhada de paz, não de facilidade. Vamos diferenciar uma coisa da outra, tá? O caminho é estreito, a porta é estreita, não é fácil ser cristão. E as nossas decisões em Deus vão repercutir eternamente, tá? Então não serão decisões fáceis, muitas vezes. Porém, serão carregadas de paz interior, certeza interior. Muitas vezes, Deus nem vai tirar o nosso medo no primeiro momento. Por quê? Porque ele exige da gente fé, gurias. E aí a gente vai para o outro lugar, tá? Porque eu tava falando que essa mulher examina, né? Ela encontra esse verbo, né, que no hebraico quer dizer avalia com intenção, considera profundamente. Então, primeiro a gente vai avaliar com intenção. Essa mulher, ela vai lá e daí ela passa da avaliação para compra, para ação, né? Ela compra, ela dá o passo, ela age, né? E aí, gente, quem não decide não constrói nada. A gente precisa decidir na nossa vida. Então, eu entendi. Essa mulher, ela entende, ela avalia, ela discerne o que é para fazer. Essa terra é boa. Essa terra é boa. Então, eu vou fazer o que agora? Agora eu vou agir. Agora eu vou dar o passo. Agora eu vou pagar o preço. Eu vou comprar essa terra. Eu vou comprar essa decisão. Eu vou comprar esse discernimento. No contexto antigo, tá? Lá no hebraico, e quando esse texto foi escrito,
Comprar uma terra, a aquisição de terra, era uma decisão muito séria. Era uma decisão bem definitiva. Envolvia coragem e risco. E aqui é que tá, gurias. Deus não vai tirar da gente o medo, muitas vezes, de decidir, de comprar, de pagar para ver. Ele vai nos incentivar aí com medo mesmo. E a coragem vai aparecendo a cada passo que a gente dá. A certeza, às vezes, vai vir a cada passo. A gente precisa pagar o preço daquilo que Deus está nos pedindo. E aí, uma coisa muito interessante, porque diz assim, ó, planta uma vinha com o ganho de suas mãos. Gente, plantar uma vinha na Bíblia era um símbolo de estabilidade, de fruto a longo prazo, de continuidade. Olha que interessante isso aqui. Plantar uma vinha não dava um resultado imediato. O que é uma vinha? Uma plantação de videiras, tá? Para depois produção do vinho, as uvas, né? Uma plantação de videiras, de uvas. Ela pensa a longo prazo. Por quê? Plantar uma vinha exige tempo para dar fruto. É uma plantação que exige um cuidado intencional, planejamento e paciência. Olha que interessante. A gente vê aqui uma mulher que, diante das circunstâncias da vida, ela vai ver uma oportunidade ali de decisão, ela vai pensar bem, ela vai pedir para Deus a luz de Deus para discernir bem. E a gente já vê aqui que é uma mulher madura, então ela também consegue enxergar as oportunidades que Deus coloca no caminho dela. Ela paga aquela decisão. Eu vou, é de Deus, eu sinto que é o que Deus quer para mim, então eu vou. Só que eu vou entendendo desde o discernimento que a minha intenção é plantar uma vinha. A minha intenção não é resultado imediato, mas resultado a longo prazo. E isso aqui vai servir para muitas decisões da nossa vida. A decisão de entregar a nossa vida para Deus, a decisão de ter uma vida espiritual. Talvez você venha para cá, você seja como a maioria das mulheres, né? Que veio fazer as lives, que veio fazer live de oração, querendo que Deus te dê a graça de ter uma vida de oração. De ter uma vida de oração concreta, de conseguir ser fiel, constante na tua vida de oração. E aí você já discerniu, você já achou esse campo, você já viu essa terra. Você diz, é aqui que eu quero estabelecer. Agora tem que tomar a decisão, ir lá e comprar, pagar o preço. Que hora eu vou rezar? Que dia eu vou rezar? Como vai ser a minha oração? Sabendo que eu tô plantando uma vinha para colher a longo prazo. Talvez eu não veja efeitos imediatos de uma oração de intercessão, ou na minha vida de oração vai ser uma coisa rápida. É trabalho para uma vida. É uma colheita que os nossos filhos, os nossos netos vão saborear. Vocês estão entendendo? São decisões que vão para além, gurias, de nós mesmas. E a gente tem que pensar a longo prazo. Tem questões, gurias, que são do dia a dia, que a gente precisa ter uma visão prática. O que é para fazer aqui? O que é certo fazer aqui? É isso, é aquilo, aquilo outro, vamos lá, segue. Tem decisões que a gente fica adiando, tem situações que a gente fica adiando na nossa vida e que nós não colheremos os frutos porque não compramos o terreno, porque não plantamos a vinha, porque a gente não faz o que tem que ser feito. A gente vê que essa mulher virtuosa, ela tem esse discernimento, essa visão, ela vai avaliar, olha, avalia e pensa a longo prazo. Vai ser para além de mim mesma. É para os meus filhos, é para os meus netos, é para minha família colher daqui. Às vezes, gurias, são decisões que a gente não vai ver imediatamente o fruto, mas a gente vai ver que vai ter um fruto duradouro no futuro. Por isso que às vezes as situações se apresentam diante da gente e a gente sente que tem um peso diferente. Quem já sentiu isso? Tem um peso diferente. Tem decisões que têm um peso diferente. A gente sente que ali tem um direcionamento de Deus. E tem coisas, gurias, que são tão práticas e que a gente não faz. Vida de oração. Vida de oração é plantar uma vinha. Vida de oração é plantar uma vinha.
Você vai colher lá na frente. Seus filhos vão colher, seus netos vão colher, seus bisnetos vão colher da vinha que você está plantando. Mas é preciso discernir. Eu encontrei. É esse lugar aqui. Agora eu vou comprar. Vou pagar o preço. E aí eu vou colocar aqui todo o cuidado do meu coração e cuidar desta vinha. Quem já fez experiência em vinícola, é uma coisa muito interessante, eu acho muito fantástico todo esse mundo das vinícolas, das vinhas, dos vinhos, né? E aí quando a gente vai em determinadas vinícolas, eu gosto de ir com meu marido, a gente gosta para fazer aqueles tour, para ir aprender mesmo a respeito. E aí a gente foi em algumas vinícolas já que eles falam, olha, essa videira aqui, esse pedacinho aqui veio de tal lugar na Itália com os imigrantes, papapá, tantos anos, tanta família, daí foi enxertado aqui, a gente come dessa uva, papá. Aí tu fica olhando para aquilo, tanto tempo, muito tempo. Agora eu não vou lembrar qual é o tempo. Se alguém entende, fala aí, porque agora eu não vou me lembrar. Precisava ter perguntado isso pro meu marido antes, mas não me pensei que eu ia falar isso. É muito tempo, sim, décadas, mais de década, que as primeiras uvas que vêm não servem para o vinho, tem que esperar o tempo certo. Quer dizer, é longo prazo. Por isso que é um planejamento de vida. Vida de oração é isso. Quer ver uma outra decisão? Que a maioria negligencia é a prática de atividade física, cuidar da saúde do corpo. Ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física, uma caminhada, uma musculação. Um monte de mulher negligencia isso, como fosse um nada. E cuidar da saúde é longo prazo, é olhando lá pra frente. Como é que eu tô cuidando da minha saúde? Como é que eu tô olhando pro meu corpo, que é templo do Espírito Santo? Não por vaidade, gurias, mas por saúde. Por cumprir o projeto de Deus na minha vida, que quanta mulher sabe que não pode comer o doce, né, Alessandra? Não pode comer doce, não pode comer uma gordura. Por quê? Porque tem problema de saúde, porque tem problema familiar. Aí Deus te dá a graça que você pode, você tem condições de fazer uma academia ou de fazer uma caminhada e não faz. Você já discerniu o que é o certo, mas não paga o preço, não compra, não planta vinha. Vai ter, aí depois a gente fica desesperada. Fica porque eu tô doente, porque eu tô com problema nisso, eu tô com problema naquilo, mas cuidou? Cuidou? Não cuidou? É a longo prazo esse cuidado, é uma decisão que precisa ser tomada em algum momento. A decisão, gurias, de melhorar os nossos relacionamentos, a decisão de cuidar das nossas dores interiores, né? A Fê colocou aqui, a era do imediatismo, só pensamos no agora. Exatamente, nós somos super imediatistas, hedonistas, só queremos fazer aquilo que nos causa prazer agora, né? E a gente também é uma geração distraída, anestesiada muitas vezes da realidade. E aí, gurias, vai ficar difícil de plantar a longo prazo. E é esse lugar que o diabo vai nos afunilando e vai nos levando, para que a gente fique parada, paralisada, né? A Lucilene falou assim, desde que minha filha entrou na escola, enfrentamos muitas dificuldades. Eu dobrei os joelhos e sempre rezando. Isso tem 6 anos. E esse ano que começamos a colher os frutos da minha oração lá atrás. Perfeito, Lu, perfeito. É isso, é isso. É a longo prazo. O efeito da oração de intercessão, esse é a longo prazo. Gurias, é a decisão que eu tomo, né? Eu olho para a situação e penso, Deus pode intervir aqui? Deus pode intervir nessa situação? Em mim, nos meus filhos, na nossa realidade familiar, em pessoas que eu amo, pessoas próximas, que eu vejo que tem uma circunstância ali, que a minha oração pode mudar o jogo, e a gente vai ser super tentada para não interceder e para não rezar. Super, super tentada. E aí, quando a gente decide ver, cara, Deus quer que eu reze por isso aqui, aí eu vou pagar o preço, eu vou lá comprar a terra. E eu vou plantar a vinha. E plantar vinha é plantar o quê? É olhar aquela plantação com cuidado, com jeito, com intencionalidade. Eu vou me debruçar aqui e eu não vou esperar ter fruto imediato.
Oração de intercessão não é a respeito de frutos imediatos, mas é a respeito de frutos que a gente vai colher lá na frente, concretos, de graça, de bênção, de abundância, lá na frente. Tem graça que é instantânea? Claro que tem, gurias. Deus pode fazer milagre mudar de um dia para o outro? Claro que pode, Deus é todo poderoso. Mas, geralmente, e eu nunca vou iludir vocês a respeito disso, geralmente, a nossa oração é uma vinha que vai demorar para dar fruto. Só que o justo vive pela sua fé, pela sua fidelidade. Eu vou continuar. Eu entendi, eu discerni que Deus me disse para orar. Agora eu tô indo orar, eu tô pagando preço. Tô rezando rosário, tô jejuando. Tô rezando por isso aqui como Deus me mandou rezar. Tô regando aqui, ó, a semente. Todo dia, todo dia. Plantei a minha vinha aqui da oração. E eu não vou parar de orar. Você vai ser tentada. O diabo vai vir querer tirar a tua fé. As circunstâncias vão acontecer para você abandonar a vinha. Mas aí a mulher virtuosa faz o quê? Ela permanece, porque ela compreende que o fruto da oração não é imediato. Lu, muito obrigada pela tua partilha. Esse aqui é o lugar pra gente encerrar a live, né? Esse aqui é o lugar pra gente encerrar a live. É exatamente isso. Para todas as decisões da nossa vida, a gente vai pedir para Deus nos dar sabedoria, discernimento dos espíritos. E aí, gurias, Deus vai construindo isso na gente. Vocês estão vendo que é uma construção? Que não é assim? Ninguém fica sábia, ninguém se torna uma mulher sábia e virtuosa do dia para a noite. É um caminho de vida. É um caminho de vida. Olha quanta coisa Deus vai falando com a gente todos os dias pra gente ir construindo e mudando devagarinho com a graça dele, no quarto de oração, com a graça dos sacramentos. A gente vai ajustando os lugares da nossa vida que precisam de ajuste. É uma construção. Essa mulher virtuosa, ela não tá pronta. Aí vocês vão entender porque que lá no primeiro dia eu falei que mulher virtuosa não é de roupa floral. Que não é nada externo. Que não é a respeito de escolher a cor do esmalte da unha. É muito além disso. É muito interior. E é uma construção particular, individual. Por quê? Porque nós somos únicas. É um relacionamento único. O meu relacionamento com Jesus é único. E é desse lugar que vai nascendo e sendo construído essa mulher virtuosa. Que toma decisões. Gurias, é a hora de tomar decisões. Talvez você esteja empacado porque você já discerniu, mas se você não tomar a decisão e pagar o preço e comprar a terra e plantar a tua vinha, nunca vai ter fruto. Jéssica, mas eu já tinha decidido errado. Minha querida, sai desse lugar de acusação, sai desse lugar de culpa. Vai te confessar se precisa. Se você já confessou, Deus já te perdoou, sai desse lugar. Isso aí é a voz do demônio. E eu quero já, em nome de Jesus, desmascarar essas vozes de acusação e de culpa. Sai desse lugar. A nossa vida com Deus é hoje, é daqui pra frente. Quais são as decisões que eu tomo hoje, daqui pra frente com Jesus? Faz 10 anos que minha sogra faleceu. Desde então, meu marido em 8 anos de oração, acho que faltou alguma coisa ali, mas em 8 anos de oração, rezando pelo meu esposo. Esse ano tive a graça de estar com ele no retiro de casais depois de tanta oração. Havia se afastado. Depois da morte da mãe dele, ele havia se afastado. 10 anos. E aí ela estava rezando há 8 anos. E nesse ano ele foi no retiro de casais com ela. Olha só. 10 anos. 8 anos. 8 anos regando a vinha. É isso aí. É isso aí, Divina Arte. Que eu não sei o nome, que eu esqueci, eu acho que você já colocou, eu já esqueci. É isso aqui, gurias. Isso aqui é plantar uma vinha. E a gente reza até quando? Até ver a graça acontecer. A gente não para de rezar, gurias, esse é o nosso chamado. Amém? Que o Senhor nos dê a sua graça pra gente ser fiel. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por essa palavra, Senhor. Nós queremos pedir a graça do Teu Espírito Santo para nos dar discernimento, sabedoria. Senhor, nos leve por esse caminho da maturidade, da coragem, da fé.
Também nos dá a coragem de reavaliar caminhos, Senhor. Decisões já decididas que precisam ser revogadas. Caminhos que a gente precisa parar de andar agora e retornar para o teu caminho, para a tua vontade. Nos dá visão, Senhor. Nos dá entendimento. Derrama sobre nós sabedoria, discernimento dos espíritos. Nos dá essa graça, Senhor. Nos dá essa graça pelo teu Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Certo, gurias? Bora lá! Discernimento e decisão. Compartilhem essa live com as amigas, com quem precisa ouvir hoje essa palavra do Senhor. Vou lá de novo, recados aqui, os paroquiais, tá? Vou colocar lá nos stories o grupo do WhatsApp, o link para quem quiser entrar, porque essa semana eu vou colocar orações, tá? Hoje à noite eu vou colocar uma oração e todos os dias de manhã eu vou colocar oração, tá? Outra coisa, YouTube vai agora, a live vai agora pro YouTube, vocês também podem ir lá, depois se quiser ver, pausar, anotar alguma coisa, vai estar no YouTube. Eu acho que esses próximos dias vão ser assim, eu termino aqui e já posto lá, tá bom, gurias? Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana e até amanhã, 7h30.